Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa e a sua família. Eu quero compartilhar uma palavra ao nosso coração e uma palavra que tem tudo a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. Nós cremos que em tudo Deus tem um propósito, segundo a sua palavra. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero confessar a você que a maior preocupação que eu tenho nesse tempo é que eu possa aprender as lições que o Senhor Jesus está nos conduzindo ou nos trazendo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Porque nós podemos passar por esse tempo e nós vamos passar por ele. Essa realidade vai ser mudada daqui a um tempo, mas que seja formado em mim e em você tudo aquilo que precisa ser formado nesse tempo. Deus está nos trazendo a um tempo de reflexão a respeito da nossa vida. E eu quero trazer uma palavra hoje que se encontra aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 17 até o 19, onde o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra a Timóteo, especificamente em relação às pessoas que são mais abastadas financeiramente. Pessoas aqui que o apóstolo Paulo coloca como ricos no presente século. E de antemão, a título até de introdução, eu gostaria de ser até mais abrangente, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus ela serve para todos nós. Ela é uma realidade para todos nós. Ela é a nossa regra de fé e prática. Um dos fundamentos da nossa fé diz a respeito disso, que a palavra de Deus é o fundamento da nossa vida, do nosso caminhar com Deus. E por ricos, entenda-se todos aqueles que têm um recurso a mais do que lhe é necessário para a sua subsistência. Eu creio que muitos de nós se enquadram aqui para essa palavra ou nesta palavra que nós vamos compartilhar hoje. A palavra está escrita aqui em 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 17 a 19, e diz assim a palavra de Deus: Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através dessa palavra. Eu quero separar essa palavra em 4 partes aqui, em 4 tópicos aqui. E o primeiro deles é a respeito da realidade. Versículo 17. Uma realidade que nós encontramos aqui. Quando o apóstolo Paulo escreve assim: Exorta os ricos do presente século. Essa realidade é que Deus confiou algumas coisas a mais na vida ou para a vida de algumas pessoas. Deus confiou recursos, riquezas e posses materiais enquanto vivemos nesse mundo. E eu quero que você se lembre que Timóteo era um pastor da igreja em Éfeso. E ele recebe uma recomendação do apóstolo Paulo, que era o seu pai espiritual, para que recomendasse aos ricos, aqueles que têm posses. Então nós entendemos o quê? Que Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele exorte os ricos que fazem parte da igreja. Aqueles a quem Deus confiou algumas coisas a mais. Então existe uma realidade de que Deus confiou algumas coisas a mais para algumas pessoas. Esta é o primeiro ponto dessa palavra. É a realidade do texto. Em segundo lugar, um cuidado que Paulo exorta Timóteo a mostrar para essas pessoas a quem Deus confiou uma prosperidade material para esse tempo. E o cuidado, em primeiro lugar, é que não sejam orgulhosos. Ou seja, no versículo 17 ele está falando isso. Não pense você que o que você tem é porque você conquistou, você conseguiu. É óbvio que o trabalho faz parte. É óbvio que se você tem o que você tem, muito provavelmente foi através do seu trabalho e do seu esforço. Mas que acima de todas as coisas você tenha um entendimento
que se chegou isso à sua mão, não é porque você é melhor ou maior do que as outras pessoas, mas porque Deus permitiu que isso acontecesse. Porque existem muitas pessoas que são muito trabalhadoras, que trabalham muito, que têm uma capacidade intelectual também elevada e não possuem grandes quantidades de recursos financeiros ou materiais nesse tempo. Então ele está dizendo, tome cuidado para que você não se engane, que o que você tem você recebeu das mãos do Senhor, acima de todas as coisas. E o segundo cuidado é que não deposite a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. O que significa isso? O segundo cuidado é que você precisa entender que a riqueza não é seguro. Não traz segurança verdadeiramente. Ela é instável. O que significa isso? Da mesma maneira que você tem hoje, talvez amanhã você possa não ter. O mesmo Deus que permitiu que isso chegasse à sua mão é o mesmo Deus que pode permitir que isso saia das suas mãos. Então que a sua segurança não esteja nisso. Não esteja nas suas posses, nos seus recursos, nos seus bens materiais, na sua prosperidade financeira, mas que você entenda que a verdadeira segurança está em Deus. Então, primeira realidade, Deus confia algumas coisas para algumas pessoas. Segundo, cuidado com o orgulho e com a instabilidade da riqueza, com a sua segurança na instabilidade da riqueza. Terceiro, ele traz aqui para nós o propósito de Deus colocar algumas coisas na sua mão. Primeiro, ele diz aqui, Deus nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em primeiro lugar, Deus confia para que você usufrua assim daquilo que Deus colocou na sua mão. Isso é um fato. Isso é uma realidade e isso é legítimo. Esse é o primeiro propósito. Mas o maior propósito vem em seguida. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque ele diz assim, no versículo 18. Além de Deus proporcionar ricamente para o nosso aprazimento, o propósito de Deus ao nos confiar algumas coisas a mais é que, em primeiro lugar, pratiquem o bem. Segundo, sejam ricos de boas obras. Terceiro, sejam generosos em dar e prontos a repartir. O que eu e você precisamos entender é que aquilo que Deus coloca na nossa mão não é para ser um fim em nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, se Deus colocou algo na sua mão, é porque Ele confia que você vai ter o entendimento necessário para que isso não fique, não se torne um fim em você mesmo, mas que você seja um canal de Deus na vida de outras pessoas. Ele diz aqui a respeito da generosidade em dar. O que significa isso? Não é dar o resto. Não é dar qualquer coisa, mas é ser generoso. É abençoar de verdade. É ir além das expectativas das pessoas. Ser generoso é ir além daquilo que é básico. Que isso seja algo que esteja dentro do meu coração e do seu coração. Mais do que isso, ele diz que sejam prontos a repartir. O que significa isso? É nós estarmos atentos. É nós termos nas nossas mãos algo que nós não estamos segurando para nós mesmos, mas que nós estamos com as mãos estendidas e conforme a necessidade daqueles que estiverem ao nosso lado, nós estejamos prontos a repartir. Esse é o propósito de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está nivelando as pessoas nesse tempo. Essa realidade do coronavírus está trazendo uma realidade para nós, está expondo explicitamente para nós que todos somos iguais perante Deus. Os recursos materiais ou financeiros de algumas ou de muitas pessoas nesse tempo não está sendo um diferencial mais, porque Deus está nivelando todas as coisas para nos ensinar uma grande verdade. Quais são os verdadeiros propósitos que Deus tem ao nos confiar algumas coisas? E em quarto lugar,
Primeiro, a realidade de que Deus confia algumas coisas a algumas pessoas. Segundo, o cuidado que se tem que ter com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Terceiro, entender o propósito pelo qual Deus confia algumas coisas na nossa mão. E quarto lugar, a verdade que está aqui no versículo de número 19, que acumulem para si mesmos, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Olha que interessante. O apóstolo Paulo não diz aqui que acumulem para si mesmos outros tesouros. Ele está dizendo que acumulem para si mesmos tesouros. Sabe o que ele está dizendo? Que recursos materiais, bens materiais, recursos financeiros, prosperidade material não é um tesouro. O verdadeiro tesouro está no céu. A verdadeira riqueza, a verdadeira herança que nós podemos receber é lá de cima. Que nós possamos acumular para nós verdadeiros tesouros, tesouros de verdade, que vão permanecer sólido fundamento para o futuro. Olhe para frente e pense que a nossa existência aqui, ela tem um tempo determinado. E depois nós vamos prestar contas a Deus de tudo que Ele colocou nas nossas mãos, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Sabe o que Paulo termina dizendo para Timóteo? Que a verdadeira vida não diz respeito às coisas deste mundo. Você já parou para pensar que você já fez tantas coisas, você já adquiriu tantas coisas, e que num determinado momento, naquele momento, parecia ser a grande realização da sua vida, mas passa-se um tempo, seja uma casa, seja um carro, seja uma viagem, ou várias viagens que você já fez. O que isso, apesar de ser algo para o nosso aprazimento, como a palavra de Deus aqui diz, o que isso caracteriza como sendo um sólido fundamento para o seu futuro? O desejo do nosso coração, o desejo do meu coração, como disse a você no início dessa mensagem, é que eu possa aprender as lições que Deus está nos trazendo para esse tempo. E que você também possa aprender essa lição, olhando para cima, olhando para Jesus, ouvindo a voz do Senhor e estando atento à sua palavra. Eu não falei nada de mim mesmo. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Que essa palavra possa encontrar um terreno fértil no seu coração. Que você esteja atento ao que essa palavra falou especificamente com você. E eu volto a te dizer, eu não estou me referindo única e exclusivamente àqueles que têm muitas posses. Apesar do texto ser específico para você, a quem Deus confiou prosperidade material. Mas eu e você temos condição de olhar do nosso lado e ver pessoas que hoje não têm o mínimo necessário para sobreviver. E nós temos uma responsabilidade pessoal, nós temos uma responsabilidade como cristãos. Como disse o apóstolo Paulo ao final do capítulo 20 do livro de Atos, ele citando as palavras do Senhor Jesus, ele disse assim, as palavras do próprio Cristo: melhor coisa é dar do que receber. Que o Espírito Santo possa confirmar ao seu coração essa palavra. E a palavra de Deus possa ser um transformador na minha e na sua vida. Que a nossa mente seja renovada e nós possamos ser um canal de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas nesse tempo de necessidade. Nós, como Igreja de Cristo, temos a responsabilidade de ser resposta nesse tempo. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.